Bom dia, turma. Sou a Maria Batista, professora de ciências, sexto e sétimo ano da Escola Franklin. E hoje se inicia, nossa disciplina de ciência. Tem como conteúdo comprovando a existência do ar, que vamos abordar também o gás oxigênio, o gás nitrogênio e o gás carbônico. Também quero dizer que se vocês tiverem dúvida, me perguntem. Tá com dúvida, me perguntem. Eu estarei aqui para ajudar vocês, ok? Para começar, vou ler uma imagem que diz assim: podemos perceber a existência do ar quando ele se move na forma de vento, quando entra e sai de nosso corpo, respiração, e quando enchemos um balão ou um pneu. Além disso, sem o ar não conseguiríamos ouvir os sons, pois ele é um dos meios pelos quais o som se propaga. Então, o ar é um dos meios pelos quais o som se propaga. Que é através do ar, quando o ar vem, a gente dá para sentir o ar, a gente percebe que tem um som, ok? É possível provar a existência do ar? Vocês devem estar se perguntando, ou pode ter passado na cabecinha de vocês, se é possível. É possível sim, viu? Agora eu vou explicar para vocês. Primeiro eu vou ler e explicar. É possível provar a existência do ar através de diversas formas. Uma das mais fáceis é através da respiração. Quando respiramos, purificamos o ar atmosférico e utilizando o O2 para os processos internos do nosso organismo. Se estamos vivos, portanto, é porque o ar existe. Então, se é possível provar a existência do ar? Sim, porque se estamos vivos, o ar existe sim. E uma das mais fáceis para provar a existência do ar é através da respiração. Agora a gente vai falar um pouco sobre o gás oxigênio, certo? Que nessa imagem está perguntando o que é gás oxigênio. Oxigênio ou oxigênio é um elemento químico de número atômico 8 e símbolo O, representando com massa atômica 16U. Constitui parte do grupo dos calcogênios e é um não metal reativo e um forte agente oxidante que facilmente forma compostos com a maioria dos outros elementos, principalmente o óxido. O oxigênio, ele é o mais fácil de formar um composto, principalmente com o óxido, certo? Agora a gente vai ver qual é a função do oxigênio. O gás oxigênio é muito importante na respiração de muitos seres vivos, além de ser usado como comburente. Já o ozônio tem grande importância na chamada da camada de ozônio, responsável por filtrar, absorver os raios ultravioletas provenientes do Sol. Ele também é usado como desinfetante e em reações orgânicas. Então, aqui diz que o ozônio tem a grande importância e é responsável por filtrar os raios ultravioleta. Isso é o ozônio, certo? Agora a gente vai ver qual a diferença entre oxigênio e gás oxigênio. Isso é uma pergunta. Qual a diferença entre oxigênio e gás oxigênio? Que a resposta é: o oxigênio é um elemento químico, pode chamar oxigênio elemental. O gás oxigênio é O2, é uma molécula simples. Então a diferença é porque o oxigênio é um elemento químico de origem elemental
E o gás oxigênio é uma molécula simples, certo? Aí, para que o corpo humano precisa de oxigênio? A grande maioria dos seres vivos necessita do oxigênio para realizar o metabolismo celular e precisa eliminar o gás carbônico, dióxido de carbono. Resultante desse processo, a essa troca de gases dando o nome de respiração. Certo? Agora a gente vai ver o gás carbônico. A primeira imagem é uma perguntinha: o que é gás carbônico? Embaixo tem a resposta. Gás carbônico é um composto químico descoberto em 1974 pelo escocês Joseph Black, constituído por 2 átomos de oxigênio e um átomo de carbono, cuja fórmula química é CO2. Então, Joseph constituiu gás carbônico por 2 átomos, pegou 2 átomos de oxigênio e um de carbono, que formou uma fórmula química, que é o CO2. Onde se encontra o gás carbônico? O gás carbônico, CO2, é um elemento que está disponível no ar atmosférico e também dissolvido nas águas de mares, rios e lagos. Através de fotossíntese, os vegetais conseguem retirar o gás carbônico presente no ar ou na água, sendo que ela é devolvida para esses ambientes, principalmente pela respiração. Então, gente, o gás carbônico, ele é dissolvido nas águas de mares, rios e lagos, através das fotossíntese, e os vegetais conseguem tirar o gás carbônico presente no ar ou na água. Então, quer dizer que onde se encontra o gás carbônico? O gás carbônico pode ser encontrado presente no ar ou na água. Agora a gente vai ver sobre o nitrogênio. Qual a principal utilidade do nitrogênio? O nitrogênio é comumente usado durante a preparação de amostras em análises químicas, assim como também para concentrar e reduzir o volume de amostras líquidas. O nitrogênio também é importante para a indústria química, é usada na produção de fertilizante, ácido nítrico, nílon, corantes e explosivos. Então, a principal utilidade do nitrogênio é usado na produção de fertilizante, ácidos nítricos, nílon, corantes e explosivos. E ele também é importante para a indústria química. Aqui nessa imagem diz como o ser humano adquire o nitrogênio. Os seres humanos e outros animais têm acesso ao nitrato a partir de ingestão de plantas que absorveram essa substância ou de acordo com a cadeia alimentar. A parte da ingestão de outros animais que se alimentam desta planta. Certo? Uma pergunta bem importante para nós, sobre os seres vivos. Por que o nitrogênio é importante para os seres vivos? O ciclo de nitrogênio é extremamente importante, pois garante a circulação do nitrogênio. Esse elemento químico é essencial para a formação de proteína e de ácidos nucleicos, sendo fundamental, portanto, para a sobrevivência dos seres vivos. Por que o nitrogênio é importante para os seres vivos? Para a formação de proteínas e de ácidos nucleicos,
é o fundamental para a sobrevivência dos seres vivos, certo? Nessa imagem a gente vai ver a composição natural do ar, certo? Que no azul é o azoto, no verde o oxigênio e no amarelo o dióxido de carbono, vapor de água e outros gases. Dá para perceber que o azoto é o maior, que é com 78%, o oxigênio 21% e o dióxido de carbono 1%. Nesse outro, podemos observar que 78% de nitrogênio, 1% de dióxido de carbono, argônio, vapor de água e outros gases, e 21% de oxigênio. Então, gente, obrigado. Essa foi a nossa aula. A atividade vai ser do livro. Colocarei a página lá no grupo, certo? Qualquer dúvida me perguntem. Estarei aqui para ajudar vocês, tirar todas as dúvidas, certo? Um bom dia.